Está entrando no ar o quadro Café com a Comunidade. É isso aí, bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária Liberdade FM. Está entrando no ar o nosso quadro de sábado, Café com a Comunidade. Hoje o tema aqui para nossa reflexão, né? Eu estou chamando de reflexão, não estou chamando de debate, sobre a violência, um assunto bastante pertinente, seja para qualquer sociedade, inclusive para nossa aqui em Santa Helena. Eu tenho duas convidadas especialíssimas aqui no assunto, né? A Franciele Aleixo, lá do Conselho da Comunidade. Bom dia, Fran. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal, os ouvintes da Rádio Liberdade. Bom dia, Paula. Bom dia, Cindy. É isso aí, tem a Paula aqui também, ela que é lá do CREAS, né? O CREAS, que é o Centro de Referência Especializada em Assistência Social, né, Paula? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos aqui presentes. Só para os nossos ouvintes aqui entenderem um pouco mais o que são essas instituições, essas organizações aí, quem são vocês, né? Para não ficar muito perdido aí na conversa. Ô Fran, conta um pouco pra gente o que é esse Conselho da Comunidade, assim, como é que ele foi formado, onde que ele atua e um pouco do como que é o seu papel, que você tem desenvolvido aí dentro dele. Tá, na verdade, assim, o Conselho da Comunidade, a nova diretoria assumiu em julho do ano passado. Nós trabalhamos diretamente com os presos, é um trabalho voltado aos presos, somos todos voluntários. Temos advogados, representantes da Associação Comercial aqui de Santa Helena, e nós fazemos um trabalho assim diretamente com eles, assim como com vítimas. O que precisam, o que necessitam, eles podem estar nos procurando. Nós temos uma sala no fórum, no Conselho da Comunidade, e o atendimento da 1 às 5 da tarde. Uhum. Essa aí, então, é um grupo de pessoas, né, que foi criado para pensar inicialmente essa questão dos presos, né, em Santa Helena. Sim, exatamente. Ele está instituído na Lei de Execuções Penais. O Conselho da Comunidade está previsto de uma forma auxiliar e, assim, a finalidade principal seria a ressocialização dos presos, né? Então, são trabalhos voltados nesse sentido. Ressocialização dos presos, auxílio às famílias e egressos, enfim. E Fran, então, assim, digamos que o código maior que pauta as ações de vocês aqui em Santa Helena, desde do início dela, seriam os direitos humanos, então? Sim, praticamente seria os direitos humanos. Tanto parte de vítima, nós precisamos de um auxílio, quanto nos presos, ressocialização, tanto quanto na delegacia já fizemos melhoras. Inclusive, a última ação foi colocado o concreto usinado na parte da delegacia ali nas celas, né, com a finalidade de evitar fuga. Consequentemente, nós estamos também protegendo a sociedade, a coletividade aqui de Santa Helena. E esse conselho, então, ele também tem sido chamado para outras ações que não passam diretamente por essa questão carcerária, mas como campanhas de prevenção, né? Ele tem auxiliado a comunidade numa esfera um pouco maior do que essa questão carcerária, né? Na verdade, assim, nós estamos participando em campanhas, e o que nós somos chamados no sentido de prevenção à criminalidade também, porque o Conselho ele também tem essa finalidade, prevenir a criminalidade. Então nós estamos atuando diretamente nesse sentido também, ajudando a prevenção da criminalidade, né? Interessante. Paula, então fala um pouquinho pra gente do que é o CREAS, né? O que é essa instituição aí e como é que você especificamente tem atuado aí junto a eles. O CREAS, ele é um centro de referência especializado. Então nós temos lá um psicólogo, temos assistente social, nós temos educadora social e eu sou advogada, que então entra com as ações dos casos mais vulnerabilidade. Nós atendemos toda a população que não tem condições de ser atendida por um advogado ou pagar uma consulta particular. Eu, em específico, faço as ações e faço atendimento ao público geral toda semana. Os atendimentos são terça e quinta. E depois de fazer uma entrevista, dar orientações, a gente ingressa daí com as ações de cada caso específico. Que tipo de pessoas, né? Qual é o público que é assistido pelo CREAS? Primeiro seria aqueles que se enquadram no Sistema Único de Saúde, que seriam pessoas de baixa renda. Então serão sempre os primeiros atendidos. Fora isso, todos que se encontram em casos de vulnerabilidade.
idosos, adolescentes, mulheres que foram vítimas ou estão em situação de risco, são atendidos em geral pelo CREAS. E é ligado à prefeitura municipal? Sim, ao município. Interessante. Os recursos também vêm? Também vêm do município. Daí tem algumas verbas federais, estaduais também. E é uma instituição de longa data aqui em Santa Helena. Sim, já tem há anos. Bem legal. Então, o nosso tema de hoje é a questão da violência, né? Eu procurei aqui uma definição bem simples do que é violência, né? Constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém para obrigá-lo a submeter-se à vontade de outrem, coação. Franco, o que vocês têm entendido assim por violência? Você pode conversar um pouco com a gente aí em relação ao que é violência? Porque é um conceito bastante amplo, né? Eu acho que a princípio, sei lá, o ouvinte pode pensar que violência é uma coisa estritamente física, né? O que a senso comum, né, pode a princípio soar isso daí, né? Que a violência é uma questão estritamente física, né? De ser agredido fisicamente, né? Mas hoje a gente vê que o conceito de violência é bem mais expandido do que isso, né, Fran? Na verdade, assim, Dani, as pessoas acham que violência é só aquela que deixa marca no corpo, algumas escoriações, enfim. Mas não é esse o sentido. Também, na verdade, violência tem várias modalidades de violência. Não significa que tem que ter algum hematoma, tem que ter. Não é restrito a esse tipo de violência. Nós temos violências, hoje em dia eu acredito que mais cresçam as violências psíquicas, né? Eu acredito que esteja mais crescendo, assim, esse tipo de violência. Às vezes a pessoa tem esse tipo de violência em casa, talvez no trabalho, a pessoa nem sabe que sofre esse tipo de violência, né? Então, assim, é muito maior, é muito mais amplo do que definição, assim, de hematomas e física, né? Então, assim, tem outras modalidades também. E vejo que está crescendo cada vez mais, assim, a violência. Claro, temos hoje bastante ainda física, mas a psíquica acredito que esteja crescendo cada vez mais e a pessoa nem sabe que está sofrendo esse tipo de violência. Ou talvez também agora esteja se prestando mais atenção, né? Dando-se mais importância, né? Mas tendo-se mais cuidado, né? Em relação a isso. Paula, como que vocês conseguem, assim, distinguir o que é um caso de violência, né? Entender que aquilo é violência? Existem alguns pressupostos, alguns indícios de que alguma ação, algum ato seja violento? Assim, nós trabalhamos em equipe, então tirando essa primeira violência que deixa hematoma, que fica visível ao corpo, o atendimento ele faz o quê? Ele faz entrevistas e acompanhamento. Então, tanto o assistente social quanto o psicólogo, eles vão estudar o caso da pessoa, vão fazer visitas domiciliares, vão acompanhar por no mínimo 6 meses, para ver se essa violência emocional é psíquica. O idoso, por exemplo, ele é acompanhado porque depois de uma certa idade ele acaba sofrendo mais a violência emocional do que propriamente a física. Então nós trabalhamos isso num estudo mesmo, é feito, é analisado, é acompanhado, tem o atendimento todo dia no CREAS, as vítimas vão até lá e através desse trabalho a gente tenta cessar, né, ou tomar daí medidas mais graves. Agora, quando a gente pensa em violência, né, e a gente também tem aqui discutido essa questão do combate, né, à violência, quais as medidas tomar, e depois a Paula vai contar pra gente como é que o CREAS tem tentado sistematizar, então, o trabalho quando a violência já foi feita, né, que também é importante, né, mas quando a gente pensa em violência, a gente também pensa nas causas da violência, né? O que é que gera a violência? Isso é um debate bastante profundo, né, Fran? Entre a questão social, entre a questão cultural, né? Uma não se separa da outra, né? Entre essa questão econômica, né? Entre a educação. Então, também é importante a gente trazer a reflexão das causas da violência quando a gente gostaria de combatê-la. Claro, é extremamente importante, assim, a análise desses fatos, até porque, assim, tem relatos de que algumas pessoas procuram toda semana atendimento no pronto atendimento, com dores na cabeça, dores no corpo, enfim, toda semana está procurando e através, assim, de uma análise é detectado posteriormente que essa pessoa ela sofre violências. Então, assim,
talvez assim, é uma forma, um meio de sair daquela situação, entende? Então, querendo ou não, uma violência psíquica, ela vai refletir em vários fatores, né? Em dores e essas coisas assim. Então, assim, é importante que as pessoas saibam, posteriormente a Paula vai estar passando o fluxograma, que elas têm direito a procurar, tem vários meios de se procurar, e que ela possa se sentir segura procurando as autoridades, procurando as portas de entradas, assim, para que ela possa ser atendida, para ela se sentir segura e que ela possa estar entrando em contato, né? Então, assim, que vai estar sendo verificado, nós vamos prestar um atendimento diferenciado para essas vítimas de violências, né? Porque talvez ela acredite assim, poxa, acredito que eu seja a culpada mesmo. Não tem, nada justifica uma violência, em nenhum momento, em nenhuma circunstância justifica isso. Então, assim, as pessoas têm que fazer essa reflexão, poxa, será que eu estou realmente sofrendo esse tipo de violência? Isso que está acontecendo, como que eu vou fazer para solucionar isso? Então, quem eu vou procurar? Então, é essa questão que está sendo trabalhada pelo Comitê de Enfrentamento à Violência, que vai ser repassado daí para as pessoas saberem quem eles podem procurar daí. Um atendimento, digamos assim, que já foi previamente pensado, né, organizado. Mas antes da gente tocar nesse assunto aí, que é bem importante, é fato que existem grupos da nossa sociedade, vamos colocar só na sociedade brasileira, que são mais expostos à violência, né? Você vê, por exemplo, expostos à violência, seja pela cor da pele, seja se é mulher, né? A criança, os idosos, né? Isso que você tinha comentado. Existem grupos específicos que, historicamente, né, ao longo dos anos, vêm sofrendo mais com a violência do que outros, né? Paula, vocês, no atendimento que vocês fazem, é possível averiguar, por exemplo, que a questão do nível social, né, a condição econômica, a condição do processo de educação que essas pessoas viveram, se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, faz diferença nos índices, assim, dos atendimentos? Um pouco faz. Hoje nós vemos assim, antigamente o grau ele era bem visível, né? A pessoa que não tinha condições econômicas, não tinha estudo, ela já era discriminada pela sociedade, então ela já se via na necessidade de usar da violência para obter alguma coisa. Hoje melhorou um pouco, então nós temos pessoas de diversas classes sociais. E o bom disso é que antigamente pessoas de uma classe mais elevada omitiam essa informação, não que não passavam, porque elas não queriam se enquadrar dentro dessa pesquisa. Hoje não, hoje ficou tão público, tão aberto, que eles procuram também o auxílio. Eles não sofrem a violência física, que é aquela que vai à delegacia, que faz o boletim de ocorrência, até às vezes por vergonha. Mas a psicológica, o transtorno e a briga constante, ainda existem várias famílias de qualquer sociedade, de qualquer grau financeiro. É importante você falar isso, porque veja só, vai mudando as épocas, né? Vão mudando as gerações, né? Você vê, por exemplo, as gerações das nossas avós, né? Geração das nossas mães. Então, algumas certas verdades, algumas concepções, elas também vão mudando. Como, por exemplo, vamos tocar então um pouco nessa questão da violência doméstica, da violência contra a mulher, né? Que a submissão da mulher ao homem é uma coisa que foi plantado, né, culturalmente, é uma tradição, né? O que é a tradição? É um costume, né? O que é um costume? É um consenso. O que é um consenso? Um consenso é quando várias pessoas que, digamos assim, têm o poder de bater o martelo, que aquilo é a verdade. Então vamos dizer que exista um consenso, né? Hoje ainda menos, exista um consenso de que o homem, de alguma forma, ele é superior à mulher. Então, isso vai passando de geração em geração, torna-se um costume, né? O costume passado de geração em geração torna-se uma tradição. A tradição passa a ser lida como uma verdade, né? É uma questão cultural, isso que é cultura, né? A cultura é feita de costumes e tradições, que são feitas de verdades que são impostas ao longo das épocas. Então a gente vê, por exemplo, a questão da mulher, né? A mulher, né? A nossa avó, por exemplo, ela cresceu numa sociedade em que lidar com o homem é muito diferente de lidar com o homem hoje, né?
Então, por exemplo, a violência doméstica, o que a gente consideraria como violência doméstica hoje, há 50 anos atrás, provavelmente era um consenso, né? E a gente ainda vê muito vestígio disso, né? Está longe de deixar de ser uma verdade a questão da submissão da mulher ao homem. Estou falando na questão prática, né? Porque tem muita mulher, e a gente acompanha isso nos atendimentos, que não enxerga, né? Demora muito para enxergar que aqueles atos, aquelas ações são de fato uma violência contra a mulher, né? Que você percebe isso também? Sim. Nós vemos constantemente, é que nem você explicou, antigamente, na época das nossas avós, era habitual. Então eles achavam certo, a mulher casou, ela tem que ser do marido até a morte. Então dentro disso estava todas as obrigações familiares, né? O tratar, o vestir, o alimentar. E com o passar do tempo, hoje não é. Hoje é igualitário. Então, tanto o homem quanto a mulher trabalham. Só que ainda existe muitos casos em que as mulheres são vítimas porque o homem tem o tradicionalismo. Ele quer que a mulher trabalhe fora, mas esteja em casa ainda para servir a janta, para arrumar tudo. E aí vem os conflitos. Então, a mulher ela acabou evoluindo nesse processo. Principalmente no campo do direito, né, Fran? Exato. Inclusive, percebe-se que hoje em dia os homens assim nem querem que as mulheres trabalhem para não ser iguais assim financeiramente a ele. Inclusive tem mulheres hoje que ganham muito mais que o próprio marido, né? Então assim, também aí é uma questão de conflito, né? Porque como assim, agora as coisas são assim, né? Então assim, antigamente a mulher ficava em casa, como a Paula disse, cuidava da casa, era submissa sempre. E hoje, com o passar dos anos, né, com a evolução da nossa sociedade, as mulheres estão muito mais evoluídas. Só para a gente assim, situar um pouco o ouvinte do que seria essa questão dessa submissão, né? Às vezes parece uma palavra que está flutuando sobre nós, né? Mas a submissão seria você colocar a verdade, a ideia do homem, né, superior em relação ao que a mulher pode fazer ou não. Ou seja, o homem diria quais são os limites do cotidiano. Sim, o que você pode ou não pode fazer, ou como eles usam, o que eu deixo você fazer. Eu deixo você usar tal roupa, eu deixo você cortar o cabelo assim. Então você vira submissa a partir do momento que a sua opinião não vale. Então o marido, o homem, manda em você. Ele determina, né? Isso também acontece para outros grupos, como por exemplo do idoso, né, que para de ter a sua voz escutada, né? A criança que também, se é criança, então você fica, né? Exatamente. E também perpassa, a gente já vai pro intervalo aqui para dar uma folguinha pro ouvido do nosso ouvinte, mas perpassa também pela questão da violência sexual, que na minha opinião começa a ser plantada dentro de casa, né? Porque como será que os casais, né? As famílias, né, têm se relacionado? Porque a violência sexual, será que já não acontece dentro de casa? Será que essas mulheres, elas se relacionam sexualmente com os maridos a partir da vontade delas? Ou elas são, de alguma forma, coagidas ou violentadas, né? Seja moralmente, né? A pressão psicológica que isso gera. Então, como que isso passa daí para os filhos e se expande para a sociedade, né? Então vou deixar só isso daí no ar e vou pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, lembrando que eu entrevistei também o padre Edivaldo essa semana e ele tem aí algumas mensagens bem interessantes para falar sobre a questão da violência. Voltamos já. Você está ouvindo o quadro Café com a Comunidade. 87,9. Você de ouvido colado no rádio. O Super Santa Helena tem ofertas e o melhor açougue para o seu rancho ficar mais barato. Venha conferir os nossos itens escolares e volte às aulas pagando com cheque para 60 dias. A economia do seu lar só está completa com o Super Santa Helena, aberto inclusive aos domingos, com frango assado e a maionese mais especial da região. Super Santa Helena, qualidade e economia. Avenida Curitiba 561, no centro de Santa Helena. 87,9. O som de Santa Helena.
Você está ouvindo o quadro Café com a Comunidade. É isso aí, estamos de volta então com o Café com a Comunidade deste sábado, debatendo, é promovendo uma reflexão sobre a questão da violência. A Cid me alertou o negócio aqui, Dani, você esqueceu de se apresentar, você tá fazendo todo o debate aí, o ouvinte tá boiando, quem que é você, né? Então eu sou a Daniela, sou coordenadora de projetos aqui da CUT, trabalho aqui na nossa rádio comunitária Liberdade FM, tenho graduação, mestrado e doutorado em História, né? Então por isso que eu domino um pouco esses conceitos de cultura e tal, que é bem coisa de historiador mesmo, né? Bom, mas vamos dando então sequência para esse momento de reflexão aqui sobre a violência. Eu lembrei de uma palestra que eu assisti esses dias sobre do Cortella, falando sobre essa questão, e aí ele tocou nesse ponto em relação à mulher, né, a violência contra a mulher, o machismo, né, o feminismo, e ele disse uma coisa muito interessante, que o feminismo, ele não é o contrário do machismo, né? Porque o machismo, ele pressupõe, né, ele entende que a mulher, ela é submissa ao homem. E o feminismo, ele não entende que o homem é submisso à mulher. Ele entende que existe uma igualdade de direitos, né? Então, Fran, você que tem passeado um pouco por essa discussão também dos direitos humanos aí, pensar na igualdade, no respeito das diferenças é uma questão fundamental para que a gente elimine a violência já na sua raiz, né? Na verdade, assim, é extremamente importante e concordo totalmente com o que foi dito agora. E, na verdade, a mulher, ela só quer os direitos iguais. Nada mais, nada menos, é somente os direitos iguais. Então, o que acontece? Talvez o homem, ainda com a sua forma primitiva de ser, digamos assim, ele não aceite, porque já vem essa cultura. Então, assim, tem que ser trabalhado isso, tem que ter, talvez, palestra para dizer, não, somos todos iguais, independente de qualquer circunstância, né? Então, assim, os direitos humanos, ele visa bastante isso, igualdade entre todos. Uhum. É isso que precisa ser falado e é isso que precisa ser praticado, na verdade, né? Essa igualdade, harmonia entre os diferentes, né, Fran? Exatamente, igualdade entre todos. Harmonia, respeito, exatamente, fraternidade, amor, solidariedade, seja qual for a religião, o credo, né, ou a esfera de discussão, seja jurídica, seja acadêmica, ou seja lá aonde for, né, são conceitos aí que de alguma forma já combatem a violência desde da sua raiz, né, Paulo? Como você pensa essa questão do respeito à diferença? Porque quando a gente pensa em violência, a gente pensa numa relação de um com o outro, né? Também tem a violência que é plantada, que a pessoa tem em relação a ela mesma e ela externiza, né? Depois a gente vai levantar um pouco essa discussão, mas a violência é uma relação de um com o outro, né? E muito dos diferentes, né? Exato. O problema assim, aquela velha discussão, onde começa o seu direito, né, termina o meu e vice-versa. A violência hoje é simples, apesar de tudo. A pessoa só quer adquirir o seu direito, uma coisa que historicamente ela já vem buscando. A mulher ou o homem, eles têm evoluído muito, né, em todo esse período. E eles querem o quê? Igualdade. Né? Manter isso e tá ótimo, não precisa muito. Só que o que não aceitam, não querem deixar. Então é sempre uma briga. É uma disputa de poder, né? Exato, é território. É território. É tanto no campo profissional, é no familiar, é no financeiro. Então é constante. Há casos em que as mulheres se sobressaem, os homens também aceitam, mas há casos em que não há essa concordância. Sim. E aí sim vem cada vez mais os conflitos. A gente pode também citar outros tipos de violência aqui, que eu trouxe uma lista aqui. Violência no trânsito, né? Violência contra o patrimônio, né? O desrespeito ao patrimônio público, né? A cultura local. A violência contra os povos indígenas, né? Que também é uma coisa histórica e que ainda existe com muita força, né? Não só na nossa região, como no Brasil e no mundo. O bullying, né? A homofobia, a intolerância religiosa, né? A distinção pela cor de pele, pela origem, pela nacionalidade, pela religião, pelo sotaque, né? Então a violência vem muito dessa disputa de espaço, né? De um
com o outro, né, Fran? Então também é uma questão de educação, né? Na verdade, assim, por mais que a sociedade vem evoluindo constantemente, ainda há muitos esses tipos de casos que não deveria ter, entendeu? Então, assim, eu acho que conceitos têm que ser falados abertamente, tem que ter, talvez, palestras nas escolas, tem que ser educado em casa, as crianças. Eu acredito que a educação tem que ser trabalhado muito com crianças, respeitar o nosso semelhante da mesma forma que queremos ser respeitados. Então isso tem que ser trabalhado e vem assim de casa, principalmente eu acredito que seja na própria família mesmo, assim, essa cultura. Então tem que ser trabalhado isso, tem que aprender, as pessoas têm que aprender que tem que respeitar as outras pessoas em forma a qualquer circunstância. A criação de fluxogramas para se trabalhar com os casos de violências que já aconteceram e de campanhas educativas para prevenir que a violência aconteça é fundamental, né, Paula? Sim. Nós agora estamos trabalhando com o Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Violência. Esse comitê ele foi criado justamente para ter esse fluxograma, que seria uma rede de atendimento. Então, após a primeira análise, ele vai ser colocado em todos os locais de acesso à população, para até que a população entenda aonde ir, quem procurar, né, como proceder. Porque hoje acontece uma situação específica, a pessoa não sabe por onde. Né? Eu vou na delegacia? Não, eu vou no CREAS, eu vou no fórum. Ela é meio perdida, a vítima fica perdida. Ou seja, você está falando assim de o que seria o passo a passo, né? E como proceder. Fui violentada, né? Ou fui assaltada. E esse fluxograma agora, ele inicialmente está contra a violência doméstica, mas o interesse do comitê é ser contra o idoso, o adolescente, o menor. Nós estamos dando um passo de cada vez. E é importante sistematizar esse atendimento, ele pode evitar e pode fazer uma efetividade realmente para a solução, né? Sim, ele se torna rápido. Porque a partir do momento que todos os setores estão juntos, trabalhando em conjunto para uma finalidade, você tem um processo muito mais rápido. Você pode dar um exemplo, assim, por exemplo, esse fluxograma que você trouxe, assim? Pode comentar com a gente alguns passos, por exemplo, que foram já pré-estabelecidos para o atendimento. No caso aí é de violência sexual, né? Isso, contra o adulto, tanto homem quanto mulher. Tá? E lembrando também, né, que ali o atendimento ele é tanto para a vítima quanto para o agressor. Interessante isso. Pensando somente na vítima. Só fazendo um parêntese aqui então, quando a gente pensa então no caso de violência, nós temos que pensar tanto na vítima quanto no agressor, isso. Né, Fran? Exatamente. Aí entra também o conselho da comunidade. Porque como é voltado ao preso, às vezes a pessoa fala assim, poxa vida, eles têm tudo lá, enfim, só que nós tentamos trabalhar nesse sentido, porque assim, o fato já aconteceu, né? Então assim, digamos, o crime já ocorreu. E agora? O que fazer? Né? Então assim, por que não tentar ressocializar para não cometer novamente esses fatos? Né? Então assim, é aí que vem o conselho da comunidade, ressocializar. Então, é olhado para esses indivíduos que estão ali, no caso, preso, né, ou também não preso, pode nos procurar no conselho, para ver o que pode ser feito. Então, também é voltado tanto para a vítima quanto para o agressor, né? Muito bem. Respeitando, então, plenamente os direitos humanos, né? Vem nesse sentido. Exatamente. Paula, então comenta um pouco mais com a gente aí desse fluxograma que já está meio que pronto aí. Assim, a nossa parceria do comitê, ela está com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Educação, o Conselho da Comunidade, a Provopar, a Delegacia de Polícia Civil, Polícia Militar, Câmara de Vereadores e algumas pessoas da nossa sociedade. O que esse fluxograma determina primeiramente? Seria o primeiro atendimento, aquele caso de violência física mesmo. Então você pode estar se direcionando direto à delegacia para fazer o boletim de ocorrência, como você pode estar indo, no caso de uma violência, um estupro, algo mais grave, direto à unidade básica de saúde, para ser atendida, tomar o medicamento, que daí já vem toda uma sequência de como funciona. Então, peraí, Paula, a pessoa foi violentada sexualmente, seja em casa, né, porque a gente sabe que existe, a maioria, eu acho, inclusive, dos casos de violência sexual, são feitos ali perto de casa, né, por conhecidos e tal, né,
por tios, irmãos, primos, etc, né? Mas vem alguém sexualmente, qual que é o primeiro? Saúde, para o primeiro atendimento e para a medicação. O primeiro mesmo é cuidar da saúde física, né? Evitar que alguns vírus possam se propagar, Isso, né? Tem toda uma série de medicamentos que tem que ser feito. Se o agressor já foi pego no ato, tem o teste rápido com o agressor, que é feito diretamente na delegacia. Para quê? Para que a vítima possa ser medicada e possa evitar de ter algumas doenças transmissíveis e tal assim. Entendi. Continua um pouquinho mais aí pra gente. E após, então, a unidade básica de saúde, ela iria à delegacia para fazer o boletim de ocorrência e ser ouvida. Após todo esse processo, sim, ela vai ser liberada e pode retornar à casa daí. E a ideia, então, é fazer esse tipo de fluxograma, de passo a passo, para vários outros tipos de violência também, Para né? todos os tipos de violência. Esse é simplesmente o primeiro. Né? Depois nós vamos trabalhar com o idoso, o adolescente, o menor. Todos eles terão o seu passo a passo também. Ok, Cindy, vamos colocar o que a conversa que a gente teve com o padre, foi muito legal para o nosso ouvinte acompanhar aqui. Padre Edivaldo, então, estive com ele acho que quinta-feira foi, e fiz uma entrevista com ele sobre essa questão da violência. Para falar de violência, nós precisamos falar da paz, né? A violência como a ausência dessa paz, que seria a harmonia entre todos os atores dentro de uma teia social, dentro de uma sociedade. Então, se eu vivo num contexto violento, eu acabo levando essa violência para dentro da família ou para dentro de mim, né? A própria pessoa, ela começa a ser violenta com ela mesma, né? Corre esse grande risco. Como eu reajo quando alguém é violento para comigo, né? Então, a violência, assim, por si, eu poderia dizer, ela é justa, ela vai gerar o efeito, né? O efeito que talvez eu espere. Hoje, se Cristo voltasse ao mundo, talvez a palavra que ele ia utilizar não seria evangelizar, seria humanizar. Voltar aos princípios, né? Viver os princípios humanos, ser humano. A partir do momento que a gente olha para a palavra de Deus, para o Evangelho, é o ser humano, né, que foi feito de uma maneira tão bela para viver em harmonia. Então, vivendo esse princípio, são princípios evangélicos, que ao mesmo tempo é da sociedade, da justiça, da solidariedade, da verdade, e também a paz é um princípio, né? A partir do momento que a pessoa internaliza e começa a viver e pautar a sua vida a partir desses princípios, está resolvido tudo. Da verdade, da justiça, da paz, da solidariedade, a fraternidade, pode até mudar a pessoa que passa por um processo de iniciação à vida cristã. Cada religião tem a sua iniciação, aquele período de conhecer os princípios, que ela internalize para colocar em prática esses princípios, né? Como devemos conduzir a nossa vida para que nossa vida, entre nós, seres humanos, vivamos em harmonia e com Deus também, né? Aquela máxima, né? Amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Só que aqui eu vejo um perigo hoje. Até que ponto a pessoa se ama? Se a pessoa ela já vem numa situação conflituosa, como é que eu vou exigir que ela ame o próximo? Então, primeiro uma estrutura da pessoa em si, para depois ela capacitada para se amar, para se aceitar, para depois ela ir ao encontro do próximo, ao encontro do outro e também amar. Esse princípio máximo, né? A lei do amor, né? A lei da caridade, da justiça, enfim. Eu vou citar um exemplo. Uma mãe teve o seu filho de 15 anos assassinado. E ela, depois de ter feito todos os atos fúnebres, ainda no luto, 15 dias depois ela disse: eu quero visitar o assassino do meu filho. E todos imaginavam o que ela quer conversar com ele. Ela chegou no cárcere, a primeira coisa que ela perguntou para o jovem que tinha assassinado o filho dela era: o que você gosta de comer? Ele falou: bolo de laranja. Ela disse: todo domingo eu vou vir te trazer bolo de laranja. E ela passou a fazer isso sistematicamente. Ela fez isso porque ela, como tendo princípios, ela
mesmo às vezes a violência não é só ir lá e matar, mas ela não quis praticar a violência com o jovem dentro dela. Ela quis viver em paz com ela, em paz com ele também. E esse é o jeito que ela encontrou, de ela conseguir perdoar o agressor que tirou a vida do seu próprio filho, para que a partir do momento que ele saísse dali, que não ia demorar muitos anos, era réu primário, ele saísse dali recuperado e ele encontrasse nela a mãe que ele nunca tinha tido. Essa estrutura familiar que ele não teve, ele encontrou nela. Então é esse o verdadeiro desafio, o grande desafio, né? A reconciliação, o perdão, né? Não é ser conivente com a violência, que a justiça precisa ser feita, aquilo que o Estado já propõe, né, como medida corretiva, as sanções, né? Uma delas, no nosso caso do Brasil, é o cárcere, né, que seria uma medida extrema já, mas vai sobretudo esse princípio do perdão, da reconciliação. É o grande desafio que nós temos hoje. 87,9, a estação da comunidade. É isso aí, então, o padre Edivaldo deixa uma entrevista aqui com a gente, né? Mostrando um pouco dessa perspectiva cristã de como lidar com a questão da violência, né? Como que isso também passa pela questão social, e como que a violência é um reflexo de uma falta de paz, que já é feito, que é dentro de casa, que é gerada por uma questão econômica, social, né? Que muitas vezes a pessoa não tem a paz dentro dela mesmo, e acaba, digamos assim, espirrando isso em outras esferas, descontando, né, essa paz, essa falta de paz interna nos que o cercam, né, ou naqueles que eles têm oportunidade de cometer o crime. Mas fora essa questão de por que de fato os crimes são cometidos, ou a violência dentro de casa, ou contra as crianças, ou contra os outros grupos, né? A gente percebe que o Conselho da Comunidade aqui pensou um pouco em como lidar com a violência já realizada de forma a não prejudicar ainda mais a situação. Fran, por exemplo, essa questão da sala especial de atendimento da mulher vítima de violência sexual foi uma coisa muito acertada e urgente, né, Fran? Na verdade, assim, foi requisitado ao Conselho da Comunidade pela Polícia Militar para que nós auxiliássemos ele para fazer uma sala de atendimento a vítimas. Então, vítimas em geral, né? Aí o Conselho da Comunidade se reuniu, verificamos, fizemos um orçamento, enfim, aí mandamos ao judiciário, foi aprovado e nós conseguimos fornecer esse material para essa sala de atendimento. Então, assim, a finalidade, o objetivo dessa sala de atendimento à vítima é tornar um atendimento mais humanizado, né? Para que ela não fique assim, em situações talvez vexatórias, porque assim, antigamente ocorria que vítima dava o seu depoimento na presença do seu agressor. Então, assim, lado a lado com o agressor, né? Então, assim, talvez a vítima se sentia ali, num momento assim, acabava omitindo informações, talvez chegava ali, não quero mais dar prosseguimento. Realmente deve ser muito difícil, você acaba de ser vítima de um processo tão traumático quanto uma violência sexual e ainda tem que sentar ao lado da vítima para relatar, olhando para a vítima, o que de fato aconteceu, né? Na verdade, é uma situação bem complexa, bem complicada essa situação. Então, assim, acredito que já deve estar pronta essa sala de atendimento para qualquer tipo de situação, qualquer vítima de qualquer crime, qualquer circunstância, ela é atendida separado ali na salinha. Inclusive, a Delegacia de Polícia Civil, os atendimentos de violência doméstica será realizado por uma mulher, né, para as vítimas mulheres se sentir talvez, né, mais assim, aconchegadas, menos traumáticas, menos agredida, né? Exatamente. Então, assim, o que acontece? Esse comitê está proporcionando todos os órgãos que fazem parte falar a mesma língua, digamos assim. Então, todos já estão preparados para isso, né? Tanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Militar, quanto ao pronto atendimento. Então, assim, todos estão falando a mesma língua
nesse sentido, né? Então, eu acredito que seja extremamente importante essa sala, então assim, para priorizar esse atendimento, né? Já para nesse primeiro momento, a vítima não se sentir constrangida ali junto com o seu agressor. Então, seria essa a finalidade mesmo. Independente das causas, né, das circunstâncias em que os crimes, as agressões tenham ocorrido, né, independente do local onde a pessoa estava, da roupa que ela usava, do dia que era, de se é filho de quem, né, do que estava fazendo lá, né, ninguém, né, merece ou está diretamente chamando para que seja vítima de uma violência, né? Então, por mais que a mulher ela esteja vestindo alguma coisa ou em um local que não seja seguro, né? Não só esse caso, mas em qualquer outro caso de violência, nada justifica um ato de violência. Então, quando acontece o atendimento, ela tem que ter minimamente a sua proteção, né, Fran? Exatamente. Então, assim, já reuniões nesse sentido, eles estão fazendo parte, nós estamos conversando sobre o que deve ser abordado, o que deve ser feito, como que deve ser o procedimento, e assim, para essa finalidade, para a pessoa se sentir segura ali no momento, saber que ela vai ser acolhida de alguma forma por pessoas que já sabem do que está se tratando, né? Então, assim, até inclusive as pessoas acham assim, só tem eu de vítima. Não, Santa Helena acontece muito casos de vítimas. Falando nisso, Fran, só te interrompendo, mas eu sei que a Paula tem alguns dados, alguns índices aí, né? Então, Paula, para encerrar o nosso assunto de hoje, a questão da violência aqui, porque já foram 40 minutos de Café com a Comunidade de hoje, apresenta pra gente um pouco desses dados aí, pra gente entrar na conclusão. Hoje, de julho do ano passado até fevereiro, o CREAS tem em atendimento 96 famílias. Dentro dessas 96 famílias, 55 são mulheres vítimas de violência, 35 são idosos, 20 são de abuso sexual, 23 são violências contra adolescentes graves, 60 são negligências e abandono. Isso é o que chega até o CREAS para atendimento. Nós imaginamos que seja de 3 até 4 vezes mais. Porque até chegar ao CREAS, até isso se tornar um índice, muita água rolou, né? E assim, antes desse comitê, a equipe do CREAS, ela buscava notícia. Então, por muitas vezes, foi usado os meios de comunicação do município de relatos que aconteceram no final de semana, de brigas, de violência, e a equipe ia até a família para prestar assistência. Porque a equipe CREAS, ela atende tanto a vítima quanto o agressor. A nossa intenção não nesse caso de violência, de estupro ou algo mais grave, não é dissolver a família, não é retirar a criança de casa, não. É fazer com que a família se una. Se o pai tem problema com alcoolismo, com drogas, ou a mãe, que eles possam ser tratados e continuem no ambiente familiar sadio. Então essa é a nossa finalidade. Não é romper vínculos, e sim fazer com que cada vez eles sejam maiores. Promover a proteção realmente. Exato. Foi tema do Enem, acho que sem ser esse ano, ano passado, a violência contra a mulher, né? Então, assim, trazendo aqui um pouco dessa perspectiva do Enem, que é apontar uma proposta de solução, né? Uma prática social aí para a solução. Vocês conseguem apontar alguma coisa que poderia, de fato, colaborar para que a paz, a harmonia, o respeito, que são as palavras que se contrapõem à violência, de fato elas se tornassem uma realidade na nossa comunidade? Eu acredito assim, que já está começando a dar certo. Eu acredito que as pessoas têm que saber, tem que ser falado bastante nesse assunto, que há casos sim de violência no nosso município, e assim, elas podem ter alguém para que ela possa procurar, porque na situação que ela está ali, quando acabou de sofrer violência, ela fica perdida. E agora? O que eu faço? Quem eu procuro? Aí talvez chegava em algum lugar e não teria um atendimento adequado. Então, assim, eu acho que aí é o primeiro passo, né? Então, assim, de todos os órgãos aqui do município falarem a mesma língua, para todos darem um atendimento diferenciado, para ela saber que ela possa procurar esses órgãos.
né? Então eu acho que aí é bem válido assim para a pessoa saber assim, eu vou procurar, eu vou ser atendida e talvez vai ser, né, solucionado o meu problema ou enfim, vai ter um atendimento diferenciado para mim. E Paula, na sua opinião, o que poderia ser feito para promover aí a paz, a harmonia na nossa comunidade? Assim, além de, claro, todo o trabalho feito pelo comitê, a paz, ela começa em casa. Então, a gente sabe que a sociedade tem uso de álcool, tem uso de droga. Enquanto não houver não for cessado esse vício, dificilmente a família vai conseguir viver em paz. Porque as brigas, as discussões, elas já vêm oriundas de um vício, né? E através de buscar auxílio religioso, social, psicológico, né? Busque um auxílio, procure. O CREAS está aberto para atendimento, tem psicólogo, tem assistente social que vai estar auxiliando. Pode passar o telefone para quem? Né? Às vezes a pessoa não sabe onde é que é, mas liga e fica sabendo. Isso, o CREAS é 3268-8324 e nós temos também o Disque 100, que é para denúncias. Então a pessoa não quer se identificar, então pode ligar no Disque 100, é anônimo, o CREAS vai atrás, ele vai fazer o estudo, vai ter o psicólogo para estar conversando com a mãe, com o pai, com o menor, na finalidade de quê? Prestar realmente o auxílio a esta família. É isso aí, então Disque 100 tá fácil, né? Pedir ajuda tá fácil. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje no Café com a Comunidade, super especial, né? A presença também do padre Edivaldo, que deu esse depoimento para nós, e dizer que é importante também que os meios de comunicação se voltem para discutir a violência e que não só propaguem a violência, né? Porque o que a gente vê na maioria dos meios de comunicação são notícias depois que aconteceu. Depois que aconteceu, né? Notícias de tragédia, novelas que incitam a violência, programas de TV, músicas que incitam a violência, né? Então, fazemos votos também de que os meios de comunicação utilizem, né, esse recurso, né, essas linguagens para propagar a paz, né? E não remediar o que já está feito, né? Queria dar então um agradecimento final para vocês e voltem sempre que o espaço aqui está aberto. Obrigada. Vou deixar uma musiquinha muito bonita aí do John Lennon, né? Imagine, que foi uma canção feita para promover realmente a paz no mundo. Muito obrigada, então. Sábado que vem a gente tem outro Café com a Comunidade. Você ouviu Café com a Comunidade.